Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos repercutir aqui a noite de ontem, maravilhosa, maravilhosa para nós colorados, tá? Incrível. Nós tivemos um mata-mata contra um cachorro grande de Libertadores, tá? Time acostumado a títulos, não só na Argentina como na Libertadores, time que já ganhou o Mundial, ou seja, uma equipe com muita experiência, né? E um time na Argentina que é um dos mais ricos, né? Um dos maiores poderios ali em termos de investimento é o River, né? É River e Boca Juniors basicamente na Argentina. Em termos de investimento e qualidade de time, o time deles realmente é bom, tá? O jogo foi complicado, nós já vamos falar sobre isso, mas como vocês podem ver ali na nossa capa, né? É uma análise, é um pós-jogo. Eu sempre começo com as escalações. O Inter ontem veio com o Rocher, Bustos, Vital Mercado e René, Johnny Arangues, Maurício e Wanderson, na frente Alan Patrick e Ener Valência. Nós vamos discutir isso aqui, porque assim, ó, o sistema do Kudê, a gente sabe que é esse aqui, tá? Ele não muda esse aqui. Ele prefere esse sistema por causa dos movimentos, né? Não só para atacar, como para defender. E ele prefere uma dupla de ataque. Só que assim, depois eu vou falar para vocês sobre a hierarquia, né? Ou seja, não só o time titular, mas quem ele vê, quem seria o substituto imediato em cada posição, né? Se a gente já está começando a ver, estamos começando a entender a ideia do Kudê e quem ele pode escalar. Tá? Isso inclusive nos dá a condição de projetar próximas escalações durante o Campeonato Brasileiro, durante a Libertadores, quando o Inter vai ter que poupar, quando o Inter não vai precisar poupar, quando o Inter vai ter um jogador suspenso por cartão ou por outro motivo, ou por lesão, né? A gente já consegue imaginar mais ou menos quem ele vai colocar, tá? Então assim, o Inter ontem veio com o Rocher, Bustos, Vital Mercado e René, Johnny, aqui o Arangues, aqui o Maurício, aqui o Wanderson e aqui Alan Patrick e Ener Valência. Então, Wanderson, Maurício, Arangues, Alan Patrick e Ener Valência. Só que o Alan Patrick ele está fazendo movimentos de buscar o jogo aqui no meio, depois ele se lança para frente. Tá? Eu já tinha falado sobre isso numa outra live, tá? Que essa qualidade do Alan Patrick de armar jogo, né, e essa característica do jogador, isso não ia ser desprezado. A questão aqui, na verdade, é definir um espaço de atuação. É você definir uma forma de atuar em um espaço. Quanto campo que você vai dar para o Alan Patrick, onde é que você quer que ele jogue e como você quer que ele jogue. Tá? Então, pelo que eu estou vendo aqui, o Kudê, ele tá colocando os jogadores que ele acredita serem os melhores e colocando, aproveitando o Alan Patrick, fazendo ele buscar jogo como se fosse um meia, depois ele se lança para frente. Tá? Agora, quem precisa voltar mais? Né? Essa linha aqui, que ela baixa, né? Ela baixa e precisa fazer marcação, né? E precisa bascular para um lado, para o outro. Quando a bola está de um lado, a linha se movimenta para um lado. Quando a bola está do outro lado, ela se movimenta e vai para o outro. É o Arangues junto com os outros jogadores. Tá? Que a meu ver aqui o treinador está colocando porque eles teriam mais condições de fazer essa marcação, né? de mobilidade, um senso defensivo melhor do que o Alan Patrick para fazer esse trabalho. Então o Alan Patrick está sendo colocado aqui na frente, mas ele volta para buscar o jogo. Então tem gente achando que ele está jogando como meia. Eu não creio. Ele volta para buscar o jogo, parecendo ser um meia, mas na verdade ele se lança para frente como atacante. Tá? Na medida em que o Internacional tem a bola e vai atacar, ele se lança para frente e acaba virando atacante. Tá? O River joga num sistema diferente, já é um 4-2-3-1, já é aquele sistema que a gente conhece, né? 4-2-3-1. Aqui. O River já é isso aqui, né? Então, o River veio com Armani, Casco, Leandro Pérez, Paulo Dias, bendito Paulo Dias, que errou o pênalti, Enzo Dias, Enzo Pérez, Rodrigo Aliandro,
Tá? Aqui o camisa 10, que na verdade é o camisa 11, né? Mas é o meia de ligação, é o De La Cruz. Tá? O jogador que jogou do lado direito é o Solari, do lado esquerdo é o Ezequiel Barco e o Beltrán. Tá? Se bem que esses jogadores também eles trocam, né? Às vezes o Ezequiel Barco vai para o outro lado. Tá? E o Beltrán é o Lucas Beltrán. Lucas Beltrán, o centroavante de boa mobilidade. Tá? Um time bom, o time do River Plate. Tá? E assim o jogo, ele foi equilibrado, tá? O Internacional não amassou, tá? Tem gente que tá dizendo que o Inter amassou e tal. A gente vê nos números que não aconteceu isso, tá? O Inter no primeiro tempo, ele acabou tendo mais posse de bola, criou mais chances realmente, mas não teve chance muito clara. Tá? Ele teve aquela coisa da bola, da vontade, do drible, tanto que aqui 18 dribles tentados, 13 conseguidos, né? O Inter driblador de novo, né? Aquela coisa que eu venho falando de antes se repetindo, né? Principalmente por causa de Wanderson, Alan Patrick, esses jogadores acabam acertando esse tipo de jogada, tem qualidade para fazer isso e isso aparece nos números, né? Então, 18 tentativas, 13 conseguidas. Olha a diferença em relação ao River. 5 tentativas, 3 sucessos, né? 60%, o Inter 72% de sucesso nesse tipo de jogada. Então, assim, o Inter, no primeiro tempo, chutes, aí se a gente pega 3 para cada lado, né? Chute no gol, 1 para cada lado, né? O Inter com mais posse de bola chegando mais perigoso, mas sem grande chance. O River conseguindo conter, ou seja, o Inter tem um ímpeto, tinha a bola, chegava no campo deles, mas eles conseguiam dar um jeito e não sofrer tanto. No segundo tempo houve uma inversão, tá? Aí foi 46 a 54 em posse de bola. Então a diferença de posse de bola no primeiro foi 59% de posse de bola contra 41% do River. No segundo tempo houve uma inversão, mas não na mesma medida. O River teve mais posse, mas 54% apenas. Então quando você soma o total, o Inter teve mais posse de bola. Tá? Se tu juntar primeiro e segundo tempo, fizer uma média, o Inter teve mais posse de bola. Mas Inter com mais posse de bola no primeiro, no segundo o River com mais posse de bola. Tá? Só que a diferença aqui foi maior, nós tivemos mais. O River, quando teve mais posse de bola, a diferença foi um pouco menor. Tá? No final das contas aqui nós chutamos um pouco mais no gol, mas é 12-8, né? Chutes no gol e bem direcionados ali 3-3, né? Escanteios 8-5, um pouquinho mais para nós, né? Mas mais posse de bola e aqui nos desarmes muito equilíbrio para os dois lados, né? Então realmente não foi um jogo que a gente, né, teve uma grande superioridade, a gente amassou. A gente fez um primeiro tempo muito bom. O segundo tempo foi perigoso para nós, o segundo tempo até eles foram um pouco melhor. Mas o Inter fez o placar, isso é o que importa. Tá? Primeiro gol de escanteio, a bola batida, tem aquele desvio que mata, né, um desvio que atrapalha a defesa do adversário. E o Mercado no segundo pau, o Mercado nos surpreendendo, porque não vinha jogando bem. Isso é fato, isso é verdade. Estava falando aqui com vocês, ele não vinha. Mas ele teve presença ali de espírito, estava ligado no jogo, fez o gol. E fez uma boa partida ontem, o Gabriel Mercado. Acabou fazendo o primeiro gol de cabeça, né, bate no travessão, quica dentro do gol. O Internacional teve um pênalti antes disso que não foi dado, foi um pênalti claro, que não foi dado. E aí problema da arbitragem e do VAR, ao meu ver mais problema do VAR e um pouco menos do árbitro. Eu dividiria entre árbitro e VAR, mas com peso maior, 70% para o VAR. Tá? Porque o árbitro estava mais longe, ele está correndo, ele está vendo esse lance em velocidade. Ele está mais longe, é uma jogada rápida. Né? Então, para mim, o VAR que tinha que ter atuado ali, não o uruguaio Leodan Gonzalez, tá? Matou essa, pegou e engoliu esse pênalti, bem claro. Tá? Não deu. O Andrés Matonte, o árbitro, não deu também, engoliu, mas ele estava com uma visão um pouco pior da situação. Tá? Bom, nós vamos entender o seguinte, nós vamos entender que o Inter, do Rocher, do Rocher, dos outros jogadores e do Kudê, que é o treinador, esse Inter, na verdade, ele está se desenhando. Tá? A gente tem algumas questões aqui que a gente pode conversar e mostrar que o Kudê ele vai optar por alguns jogadores, tá?
no lugar dos titulares. A gente viu aqui que na direita é o Maurício, e quando o Maurício não está, ele vai botar o Pedro Henrique aqui, que o Pedro Henrique se dá bem jogando como meia direita. Na meia esquerda, quando o Wanderson cansar, ele pode botar o Depena, porque o Depena fazia meia esquerda, ele jogava como extrema pelo lado esquerdo no time da Ucrânia, vocês lembram disso? O Depena era um jogador extremo, ele não era um meio campista. Ele fazia essa função no seu time de origem antes de vir para o Inter. Né? O time de origem é o Nacional, mas o time onde ele jogava antes de vir para o Inter é o time ucraniano. Tá? O Dinamo de Kiev. Aqui o volante é o Johnny e aqui é o Arangues. O substituto do Arangues aqui a gente está vendo que é o Bruno Henrique. Tá? Estamos vendo que é o Bruno Henrique. Será que o Bruno Henrique vai continuar sendo reserva na medida em que a coisa andar? Não sei. Não sei, talvez não. Talvez o Bruno Henrique possa ganhar espaço no time titular. Tá? Mas nesse momento o Arangues joga e o Bruno Henrique entra no lugar dele. Tá? Então aqui Maurício ou PH, aqui Wanderson ou o Carlos Depena. E na frente Ener Valencia ou Luiz Adriano. Né? E aqui o Alan Patrick ou o Pedro Henrique deslocado para cá. E aí entra um outro meio campista, né? Entra um outro meio campista e o Pedro Henrique é jogado para frente. O Inter basicamente é isso, né? Igor Gomes às vezes entrando na lateral no lugar do Bustos, tá? Não precisou trocar a zaga, não sei qual serão os jogadores. Eu acredito que o primeiro reserva é o Nico Hernandes. É o Nico Hernandes, tá? Agora o outro reserva, não sei, talvez aí entre o Rômulo na lateral e ele põe o Igor Gomes, caso ele não possa contar com o Vitão, né? Vitão e Mercado é a dupla titular. Aí se sai o Mercado entra o Nico, se sai o Vitão entra quem? Acho que entra o Igor Gomes. Aqui, acho que ele vai para a zaga e veio o Rômulo para cá. Né? Eu acredito nisso. Tá? Aqui como reserva do volante, eu não sei se vai entrar o Gabriel, tá? Tenho minhas dúvidas por causa da questão da altura. Já falei para vocês que o Kudê observa muito a questão da altura para definir essa posição aqui, esse jogador. Tá? Eu não gosto de usar jogadores de baixa estatura aqui. Tá? E aqui é importante ter altura, sim. Aqui existe uma disputa, tem bolas aqui pelo alto que são disputadas e é interessante que esse jogador tenha mais altura. Né? Então, estamos entendendo mais o Kudê, conforme eu falei no título. Tá? E na verdade na descrição, né? Não no título, na descrição ali eu falei que nós estamos entendendo. Sobre a arbitragem, para finalizar, pessoal, Andrés Matonte, o árbitro da partida, e o VAR, o Leodan Gonzalez. Tá? Eles estavam indo bem na partida até que houve o lance do pênalti. E ali realmente eles erraram. Tá? O pênalti foi claro. O jogador do River com a perna esquerda, ele mesmo estava tentando chegar na bola, só que a bola estava mais na frente. Ele errou. E a perna esquerda dele bate e derruba o jogador Bustos. Tá? Bate, pega na perna esquerda do Bustos e ele cai por causa disso. Ele é desequilibrado por causa desse chute. Tá? É um chute. É como se fosse um chute. Né? Só que trazendo a perna assim, né? Da esquerda para o centro. Né? E pênalti não marcado. Tá? E conseguimos vencer mesmo assim. Fizemos os 2 gols, estávamos classificados e tomamos um gol de bola parada, um gol de escanteio, porque eles também não criaram muito para fazer gol, mas aproveitaram a chance de bola parada como nós aproveitamos também. Volto a dizer, foi um jogo truncado, mas nos detalhes, na bola parada ali, o jogo foi se configurando. Né? Nos pênaltis foi aquele sofrimento, quase todo mundo acertando. E aí no final a gente descobriu que o Rocher bate pênalti. O Depena, olha, o Depena tá complicado. Tá complicado. Ele tá nervoso, ele não tá. Sabe, a cabeça do cara não tá. Ele tá muito nervoso na cobrança daquele pênalti. Tá? Ele sabia que ele tinha que acertar. Se ele errasse, a coisa ia ficar muito feia pra ele. Né? E tem o pessoal até brincando. Alguns dizem que houve um churrasco e que o Depena fez um churrasco pro Rocher. Pagando, né? Oh, obrigado por ter me salvado, porque senão a coisa ia ficar feia. E, bom, pessoal, para finalizar, então, é isso. Né? O próximo jogo do Internacional, na verdade, é contra o Botafogo, é dia 12, agora sábado, às 9 horas, Inter e Botafogo pelo Brasileiro. O próximo adversário do Inter na Libertadores é o Bolívar,
Tá? Então nós vamos enfrentar o time do Bolívar. Não é um time fraco, tá? O time conseguiu enfrentar bem o Atlético Paranaense. Vamos ter que enfrentar uma altitude de 3.600 metros, não vai ser fácil. E assim, estão querendo criar crise no Inter, né? Vocês sabem quem, né? Tem um começa com F, termina com D, né? Tá querendo criar crise no Inter, quer dizer, uma coisa normal ali que aconteceu dentro da partida. De brasileiro, em que o Ender Valencia ficou brabo com o Luiz Adriano, que cobrou alguma coisa. E aí o Magrão foi lá falar e também cobrou. E o Ender Valencia empurrou o Magrão, mas está tudo resolvido. Está tudo resolvido porque o que acontece? O Magrão tem experiência, ele sabe que ele não pode perder um jogador que custa 1 milhão e pouco para o Inter. É um grande investimento, jogador fundamental para o Inter, né? Uma contratação de um goleador. Então, é aquela coisa, né? Não, vamos remar para o mesmo lado, tu quer vencer assim como eu quero vencer. Tá? Estamos todos aqui pensando no Internacional. Cobrança dentro de jogo acontece do futebol. Tá? Esfria a cabeça, vamos apertar as mãos e vamos continuar trabalhando, sem problema nenhum. Tá? Então, acho que é fácil de resolver isso aí. Eu acho que o Magrão, que ainda é mais maduro do que os jogadores, porque já passou por isso, o Magrão com certeza deve ter resolvido essa questão. E segue, não tem crise. O problema é que do outro lado, né, o comentarista, que é do lado azul, tá sofrendo. Mas é óbvio. Né, os últimos 2 jogos, o Grêmio tomou um vareio, né, do Flamengo. Praticamente não viu a cor da bola. E depois disso, o Grêmio foi jogar contra o Vasco, que é o Lanterna. É o pior time do Campeonato Brasileiro. E o Vasco venceu e o Vasco jogou melhor. Eu vi esse jogo. O Vasco jogou melhor. O Grêmio foi mal contra o Lanterna. Então é estranho isso aí. É estranho isso aí. Tem que dar explicações, né, do porquê jogar tão mal contra o reserva. Tá? Mas é isso aí de minha parte, pessoal. Eu não podia deixar de dar essa cutucada. Tem que responder porque eles cutucam do outro lado. Né? Então é isso aí. Tchau, obrigado, até a próxima. Desde já eu agradeço pela atenção de todos. Tá? É isso aí.